Fala galera, hoje nós vamos falar de dieta low carb e performance. Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Primeiro ponto é que eu estou falando de performance, tá? Não vamos falar de perda de peso ou estratégias para melhorar a síndrome metabólica, diabetes. Isso aí a gente deixa para outro vídeo, hoje é performance. Beleza, por que seria interessante fazer isso? A gente sabe que o estoque, esse é o primeiro ponto, o estoque de gordura no nosso corpo é muito maior do que o de carboidrato. Vocês lembram do último vídeo que eu fiz de carboidrato? O estoque de glicogênio é bem reduzido, a gente está falando aí, arredondando de uma maneira generosa, em 500 gramas mais ou menos, para atletas, entre glicogênio muscular e plasmático. E isso aí vai dar pra gente mais ou menos 2.000 calorias, tá? Porque cada grama de carboidrato gera 4 calorias. Beleza. Quando a gente pensa em gordura, aí o negócio é muito diferente, porque cada grama de gordura dá pra gente 9 calorias. E se a gente pegar uma pessoa magra, por exemplo, de uns 70 quilos, com 10% de gordura corporal, nós estamos falando de 7 quilos de gordura, né? Então 7 vezes 9 dariam 63.000 calorias. Olha a magnitude disso, né? A diferença. Seria infinito praticamente para as atividades físicas que a gente faz. Não teria como esgotar isso, tá? Então seria bem legal a gente lançar a mão desse reservatório para a gente melhorar a nossa performance no Endurance, né? Aumentar os volumes e tal. O segundo ponto e aí entra na questão lá do metabolismo mesmo. Esses estoques de gordura, a gente tem uma parte, a gordura geralmente é estocada no nosso corpo em triglicerídeos, tá? O triglicerídeo é uma molécula de glicerol, que é como se fosse um E, ligado a 3 ácidos graxos. E a gente tem um pouco de estoque disso dentro do músculo, principalmente atletas, então a gente vê um triglicerídeo intramuscular aumentado até em atletas. Mas a grande parte desse reservatório está no nosso subcutâneo, na gordura que a gente guarda pelo corpo mesmo, barriguinha, debaixo da pele, todos esses adipócitos aí. E isso aliado àquela questão, porque vamos lá, o primeiro ponto é esse, é mais lento, tá? Esse metabolismo é mais demorado. Por quê? Porque a gente vai ter que quebrar lá esse triglicerídeo lá da periferia, então ir lá na barriga, ir lá no culote, quebrar o triglicerídeo, liberar esses ácidos graxos. Isso acontece durante a atividade física, tá? Hormonalmente a gente acaba ativando uma enzima chamada lipase hormônio sensível, libera esses ácidos graxos que eles vão pela nossa circulação chegar lá no nosso músculo. Lá no músculo, a grande maioria desses ácidos graxos são de cadeia longa. E os ácidos graxos de cadeia longa vão precisar de um transportador para levar isso para dentro da mitocôndria, tá? Geralmente a gente está falando aí do CPT, que é a carnitina palmitol transferase. Ele vai conectar uma carnitina no ácido graxo e isso vai possibilitar que ele entre lá na nossa mitocôndria, tá? E aí já vem um link aí com a L-carnitina, aquele suplemento que poderia melhorar essa oxidação de gordura, tá? Se funciona ou não é outra história, outro vídeo. E lá dentro da mitocôndria a gente tem que quebrar essa cadeia de vários carbonos em dois carbonos para aí sim entrar no ciclo de Krebs. Eu vou deixar o vídeo aqui também acho que é o primeiro vídeo que eu falei, tá? Beleza. Isso demora, tá? Então esse metabolismo é lento. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, então, grande armazenamento. Segundo ponto, que é mais lento. Por isso que o carboidrato está lá dentro da célula, ele é mais rápido. Mas a gente sabe que atletas bem treinados conseguem ter um fat max, que a gente chama, que é o que? A máxima oxidação de gordura, em torno de 0,6, 0,7, por aí, gramas por minuto de gordura. Isso já é aumentado, tá? Porque se a gente pegar pessoas sedentárias é menor ainda. E eles conseguem fazer isso numa intensidade um pouco maior. Então, eles têm essa vantagem aí. O que a gente pensou, o que foi hipotetizado aí, era fazer isso através de uma alteração na dieta. Então, a gente fazia uma intervenção na dieta, que é a dieta de low carb, high fat. Então, a gente aumenta a disposição de gordura para o corpo, para tentar melhorar essa oxidação de gordura, tá? Esse é o ponto.
E isso acontece, tá? A gente consegue demonstrar que realmente acontece. Mas outro ponto importante aqui é, essa dieta é extremamente restrita. Tem muita gente que acha que está fazendo low carb porque compra lá um bolinho low carb e tal. Dieta low carb tem que ser menos de 50 gramas de carboidrato por dia, ou seja, é muito difícil de fazer. Pra vocês terem ideia, uma banana média aí vai ter de 20 a 30 gramas de carboidrato. Então, 2 bananas você já não está mais no low carb, tá? E tem que ser assim restrita porque a gente quer gerar os corpos cetônicos, que eles sim vão funcionar como energia. Tem outro suplemento aí que são os ketones, né? Que o pessoal do ProTour está usando e tal, porque é uma fonte de energia, tá? Então você quer gerar isso no seu corpo e aí sim passar a oxidar mais gordura como fonte de energia. Eu vou trazer aqui um trabalho bem interessante de uma pesquisadora chamada Louise Burke. Ela publicou esse trabalho em 2017 e é muito interessante porque é muito bem feito. Ela pegou 29 atletas de marcha atlética de nível mundial. Os caras foram para a Olimpíada, tinham tempo de recordes nacionais e tal. Então eram atletas muito bem treinados. Para vocês terem ideia, o VO2 dos caras eram todos acima de 60. Então eram pessoas realmente treinadas, tá? Só para ter uma ideia da loucura que é isso, que eu acho que é um esporte que a gente não conhece muito, eles fazem a prova deles, que é 50 quilômetros em 3 horas e meia, mais ou menos, sem correr, tá, gente? Naquela caminhadinha da marcha lá, que é aquele movimento. Então, os caras são extremamente rápidos, né? A maioria dos amadores não consegue fazer uma maratona aí nem perto de 3 horas e meia, imagina só. Então, pegaram esses caras, dividiram em 3 grupos, um que estava comendo uma dieta rica em carboidrato, outro que fazia uma periodização, então é aquele conceito do train low, compete high, que eles fazem períodos para tentar reduzir o glicogênio muscular e fazer treinos com baixa de glicogênio para ver se estimularia também uma queima de gordura ou melhor sinalização para ter ganho de performance. Mas eles, para os treinos de intensidade e as provas, usam carboidrato. E um grupo low carb mesmo, e aí era low carb abaixo de 50 gramas. O interessante desse estudo é que era feito durante um training camp de 3 semanas. Todo mundo estava fazendo o mesmo programa de treinamento, o que mudava era a dieta que era fornecida pelos pesquisadores. Eram dietas isocalóricas, então tinha o mesmo número de calorias, o que mudava era a distribuição e, no caso do que fazia a periodização, o horário da alimentação e da distribuição dos macronutrientes, né? E aí, eles avaliaram várias coisas, tá? É bem completo o estudo, mas o que eles perceberam é que realmente eles mediram corpos cetônicos, aumentou bastante com a dieta low carb. Realmente, em 5 dias, os atletas estavam em dieta cetogênica, formando os corpos cetônicos. E a metabolização de gordura aumentou demais. Assim, passou para praticamente 1,4, 1,5 gramas por minuto. Ou seja, dobrou. Melhorou muito. Os caras estavam oxidando gordura absurdamente, tá? Um adendo aqui, todos os grupos tiveram uma perda de melhora da composição corporal com uma perda aproximada de 1,4 kg de gordura, tá? Os 3 grupos, os que estavam comendo carboidrato também perderam, não foi diferente entre os grupos. Provavelmente por causa do aumento do volume de treinos nessas 3 semanas. E aí a gente pensa, pô, que legal, os caras estavam usando muita gordura, melhoraram a performance. Não, aí que é o ponto. Eles viram nos testes de performance que esses atletas não tiveram melhora de performance. Os 2 grupos que estavam usando carboidrato melhoraram o tempo na corrida, na prova e no longo, mas o grupo que estava fazendo low carb não melhorou o tempo, tá? Ou seja, o que eles perceberam é que apesar de terem treinado, feito um training camp de 3 semanas, eles não tiveram melhora da performance, mesmo tendo um aumento da oxidação de gordura importante. E aí, o que eles perceberam? Na verdade, já sabia isso. A gente já sabe que o consumo a queima, né, esse metabolismo de gordura é mais ineficiente. Já tinham trabalhos antigos mostrando que para cada litro de oxigênio, você vai produzir 5 a 8% menos energia metabolizando gordura, tá? Então, o metabolismo de gordura é mais ineficiente. Já se sabia disso,
mas aí ficou bastante comprovado porque eles perceberam que esses atletas perdiam eficiência do esporte. Então, o que significa isso? Quando a gente está no esforço submáximo, por exemplo, na bike aqui, estou pedalando no meu primeiro limiar, 200 watts, e conforme eu vou treinando, eu estou usando ali, sei lá, 70% do meu VO2 máximo. Conforme eu for treinando, para fazer esses mesmos 200 watts, eu vou estar usando 65% do meu VO2 máximo, ou seja, eu consumo menos oxigênio para manter a mesma intensidade. Isso é o que a gente espera com o treino, tá? A melhora dessa eficiência. O que aconteceu com esses atletas foi o contrário. Para fazer a mesma carga, eles estavam usando um VO2 mais alto, ou seja, ficou mais caro produzir essa energia, entendeu? E eles perderam, isso é perda de eficiência, né? Por isso, provavelmente, eles não tiveram ganho da performance, tá? O título do trabalho, inclusive, fala isso, que mesmo aumentando a oxidação de gordura, essa adaptação leva a uma perda de eficiência, né? De economia, de movimento, e aí você acaba negando todos os ganhos de performance de um training camp, tá? A crítica aqui, primeiro, a esse trabalho era de que as pessoas demorava para fazer essa adaptação à cetose, então precisava de 3 a 4 semanas, alguns trabalhos falavam até em períodos mais longos, de meses, mas o que eles perceberam era que realmente acontecia em 5 a 6 dias, porque aumentava os corpos cetônicos e aumentou muito a oxidação de gordura, no mesmo nível que esses trabalhos demonstravam, tá? Esse 1,4 aí, gramas por minuto. Então, eles estavam cetoadaptados, estavam queimando gordura, mas não tiveram melhora da performance. Beleza, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você dá um like aí no vídeo se você está curtindo até agora. E aí levantaram a questão seguinte: já que a gente melhorou a queima de gordura, e se a gente ofertar carboidrato durante os treinos mais fortes ou a performance, né, durante a prova? Poderia ser uma coisa interessante, o melhor dos dois mundos. Queimo mais gordura e uso carboidrato quando eu precisar. Maravilha, Louise Burke publicou outro trabalho, tá? O primeiro trabalho é de 2017, o segundo é de 2021. Ela fez outro trabalho agora com um N menor, aí, 9 ou 10 atletas, e ela fez exatamente isso. Fez o período de certa adaptação, testou todo mundo, e antes de uma performance, de uma corrida, eles colocaram 24 horas antes carboidrato. Reintroduziram o carboidrato e usaram o carboidrato durante também. O que eles perceberam? Que não teve melhora da performance, porque essas pessoas continuavam queimando muita gordura, mas tiveram um prejuízo na queima de carboidrato, ou seja, elas estavam preferencialmente queimando gordura e perderam a habilidade de usar o carboidrato nas intensidades mais altas, tá? Então, não teve o melhor dos dois mundos, e depois tiveram mais um teste que eles reintroduziram o carboidrato por mais 5 dias antes. Então, depois de 5 dias de reintrodução de carboidrato, fizeram um novo teste e as pessoas passaram a utilizar carboidrato normal de novo, mas perderam a adaptação do Fat Max alto. Então parou de queimar tanta gordura e voltou a queimar carboidrato. Portanto, não parece ter vantagem fazer esse tipo de estratégia, tá? Porque as provas que a gente compete, principalmente no ciclismo, agora extrapolando isso para o ciclismo a gente não tem essa baixa intensidade. Mesmo provas muito longas, as maratonas de mountain bike, ultra endurance ou stage race, que são vários dias, você vai ter que subir a intensidade na hora que você vai subir uma montanha, fazer uma escalada, fechar um gap, pegar uma roda. É a mesma coisa que eu falei nos vídeos anteriores. Você vai ter que subir um pouco a intensidade, e se você está dependente só de gordura, você não tem essa marcha extra, tá? Você está ali limitado, seu motor está com limitador de velocidade, não dá para aumentar o pace. Se a gente pensar em ultra endurance, provas muito longas, aí a gente está falando dessas corridas, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem corrida de 160 km, corrida a pé mesmo. Talvez possa ser uma estratégia, mas aí é isso, você tem que estar sempre nessa baixa intensidade, tá? Isso é bem difícil, a gente sabe hoje que geralmente nas provas a gente tem que acabar subindo um pouco a intensidade em alguns momentos, e então não parece justificar essa dieta, essa adaptação não parece ser interessante, tá?
Lógico, você quer testar Ultra Endurance, talvez possa funcionar para você. E com certeza vão falar aqui, mas tem atleta Pro Tour que faz isso, Romain Bardet, o Chris Froome, eles são adeptos e tal. Pois é, mas aí a gente entra naquela questão da ciência, né? Esses são casos anedóticos. Eu procurei até, o Chris Froome parece que usou uma dieta cetogênica para perder 7 quilos pro Tour, mas não fala nada se ele manteve isso durante o Tour de France, tá? Apesar dele ter postado uma foto dele comendo salmão com um avocado lá e tal, a gente não sabe, né? A gente não sabe nem se ele comeu isso ou se ele só comia isso. Não dá pra gente afirmar porque não tem um relato de caso, um estudo validado e tal. Talvez tenha alguns atletas que funcionem, e aí você pode testar em você se você quiser, mas o que a ciência mostra é que para nossos esportes que a gente faz em geral não funciona, tá? Quanto mais curta a prova, pior, porque aí é mais dependente de carboidrato. Então, quanto maior a intensidade, mais dependente de carboidrato, você fazer essa certa adaptação talvez vá só prejudicar esse uso de carboidrato. Então, acho que não tem muita validade, tá? Mas pensando nisso, a gente sabe que os atletas de endurance top, eles têm um Fat Max maior. E essa aqui é só uma intervenção para a gente trabalhar esse Fat Max, que é através da dieta. Mas a gente pode fazer isso através de treinos, que é o que o pessoal fala hoje, fazer treino. Quando a gente faz o teste com máscara de VO2, eles geralmente te dão lá a zona de Fat Max. E aí pode ser uma outra intervenção, tentar melhorar a sua queima de gordura através dos treinos. Será que isso funciona? Mas isso vai ser uma questão para o próximo vídeo, porque esse aqui já está bem longo. Se você quiser ter acesso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que você vai receber esse vídeo. E, lógico, dá o like aí pra gente, compartilha esse vídeo para ajudar esse canal a crescer e trazer mais informação assim para vocês, beleza? Treinem sempre com ciência. Valeu!